Olá, alunos e alunas do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. E hoje daremos continuidade ao conteúdo Conjunto dos Números Inteiros. Esse tópico nós iniciamos lá nas nossas aulas presenciais, mas com a parada, com a suspensão das aulas e com o início das aulas remotas, nós fizemos uma pausa nesse conteúdo e vamos retomar com tudo a partir desse momento. Ontem eu sugeri uma releitura do que já havíamos estudado, encaminhei a atividade complementar, e para hoje nós iremos continuar com o estudo da reta numérica. Então, como se alocam esses números inteiros numa reta numérica? Além de outros conceitos importantes que serão apresentados. A partir de uma seleção de alguns materiais disponíveis no YouTube, vou apresentar para vocês alguns tópicos importantes referentes a esse conteúdo. Eu espero que vocês acompanhem atentamente as orientações, pois elas serão imprescindíveis para a realização da atividade que será proposta ao final desta videoaula. Então, façam registros no caderno aos conceitos que serão apresentados, sigam as orientações, acompanhem pelo livro didático, que os tópicos que serão aqui apresentados também estão presentes no livro de cada um de vocês. Então, vamos às nossas explicações. Assim como os números naturais, os números inteiros podem ser representados em uma reta numérica. Para isso, desenhamos uma reta R e sobre ela marcamos o ponto O, chamado de origem, que corresponde ao número 0. Então aqui nós temos a nossa reta R e marcamos a origem, ponto O, que corresponde ao 0. Em seguida, marcamos outro ponto da reta a uma distância qualquer do ponto O e associamos a esse ponto o número mais 1. Dessa forma, estabelecemos a unidade de medida e o sentido positivo da nossa reta numérica. Então agora nós marcamos mais um ponto na reta numérica, que é o mais 1. E aqui nós estabelecemos duas coisas. Primeiramente, que o sentido positivo da reta é a direita do 0, consequentemente a esquerda do 0 será o sentido negativo. E também essa distância entre o 0 e o 1 será repetida entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3 e assim sucessivamente. Em geral, desenhamos a reta R paralela às linhas do caderno e o sentido positivo da esquerda para a direita. Usando um compasso ou a escala de uma régua, marcamos a direita e a esquerda do ponto O segmentos de medida iguais à unidade de medida. Então aqui nós estamos utilizando um compasso para marcar os outros pontos da reta numérica. Nós fazemos da seguinte forma: nós abrimos esse compasso de forma que a abertura do compasso seja igual à distância entre o 0 e o 1. E aí nós vamos repetindo essa distância por toda a reta numérica. Nos extremos desses segmentos, marcamos, por exemplo, os pontos A', B', B', C', C', D', D', E', F', conforme a representação abaixo. Esse sinal após a letra nós chamamos de linha. Então nós temos os pontos A e A'. Isso quer dizer que existe uma relação entre esses dois pontos. Nós já vamos ver essa relação na ilustração abaixo. A cada ponto à direita de O, fazemos corresponder os números inteiros positivos e a cada ponto à esquerda os números inteiros negativos. Aqui nós temos a nossa reta numérica. Nós temos a nossa origem, o ponto O. À direita da origem nós temos os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E à esquerda da origem os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Percebam que os números negativos estão acompanhados do sinal de menos. Os números negativos sempre são acompanhados do sinal de menos. Já os números positivos podem ou não ser acompanhados do sinal de mais. Percebam também a relação existente entre esses pontos. Então o A é o ponto 1, enquanto o A' é o menos 1. O B é o 2 e o B' o menos 2. E assim sucessivamente. Cada número inteiro pode ser associado a um ponto da reta numérica. O número associado ao ponto de uma reta numérica é chamado de abscissa desse ponto. Por exemplo, 1 é a abscissa do ponto A e menos 3 é a abscissa do ponto C'. Então a abscissa é o número inteiro que corresponde a determinado ponto. Mais alguns exemplos. O ponto E. Qual é a abscissa do ponto E? É o 5. Ou o ponto F'. Qual é a abscissa do ponto F'? Menos 6. Valor absoluto ou módulo
Em uma reta numérica, é possível determinar a distância do ponto de abscissa 0, origem, a outro ponto qualquer da reta. Observe o exemplo. Aqui nós temos o ponto F de abscissa 6. A distância do ponto O ao ponto F é de 6 unidades. A distância de um ponto à origem é chamada de valor absoluto ou módulo do número que corresponde a esse ponto. No exemplo anterior, o valor absoluto de 6, a abscissa do ponto F, é 6, distância do ponto F à origem. Veja outro exemplo. Aqui nós temos agora o ponto D', com a abscissa menos 4. A distância do ponto O da origem ao ponto D' é de 4 unidades. Então, o valor absoluto de menos 4, a abscissa do ponto D', é 4, distância do ponto D' à origem. Indica-se o valor absoluto ou módulo de um número colocando esse número entre duas barras. Assim, por exemplo, o módulo de menos 3 é indicado por menos 3 entre duas barras. Veja mais exemplos. O módulo de mais 10 é 10. O módulo de menos 8 é 8. O módulo de 0 é 0. Então, quando falamos de valor absoluto ou módulo, nós desconsideramos o sinal do número, seja ele positivo ou negativo, e consideramos somente o valor do número. Números opostos ou simétricos. Considere a reta numérica representada a seguir. Aqui nós temos a reta numérica com a origem indicada, o ponto 0. À direita da origem nós temos o ponto P com a abscissa mais 6 e à esquerda o ponto M com a abscissa menos 6. Percebam que a distância entre a origem e o ponto P é de 6 unidades e a distância entre a origem e o ponto M também é de 6 unidades. Repare que a distância OM, ou seja, a distância entre os pontos O e M, é igual à distância OP, a distância entre os pontos O e P. Isso significa que o módulo de menos 6 é igual ao módulo de mais 6. Qual é o módulo de mais 6? 6. Qual é o módulo de menos 6? 6. Por isso, dizemos que menos 6 e mais 6 são números opostos ou simétricos. Por que opostos? Porque o valor absoluto do número é o mesmo. O que muda é o sinal. Um é positivo e outro é negativo. Mais 6 e menos 6. E simétrico, por quê? Esses números eles estão em posições simétricas em relação à origem. Ou seja, a distância entre a origem e o ponto P é igual à distância entre a origem e o ponto M. Números que têm o mesmo módulo são opostos ou simétricos. É importante não confundir a palavra oposto com inverso, porque em matemática, inverso significa outra coisa que nós vamos aprender mais à frente. Veja mais exemplos. O oposto de mais 1 é menos 1. O oposto de menos 4 é 4. O oposto de 0 é o próprio 0. E o oposto de menos 2 é 2. E aqui na nossa reta numérica nós temos os números opostos ou simétricos. Mais 1 e menos 1, mais 2 e menos 2, mais 3 e menos 3, mais 4 e menos 4, mais 5 e menos 5 e assim sucessivamente. Indica-se o oposto de um número colocando o sinal de menos à sua esquerda. Exemplos. O oposto de mais 9 é menos 9 e é indicado como menos mais 9. Ou seja, o oposto de mais 9 é igual a menos 9. O oposto de menos 20 é mais 20 e é indicado como menos 20. Ou seja, o oposto de menos 20 é igual a mais 20. Antecessor e sucessor de um número inteiro. Como no caso dos números naturais, o número inteiro tem antecessor e sucessor. O antecessor de um número é aquele que vem imediatamente antes dele na sequência numérica dos números inteiros. O sucessor é o que vem imediatamente depois dele nessa sequência. Aqui nós temos a nossa reta numérica, a origem, à direita os positivos e à esquerda os negativos. O antecessor de menos 2 é o menos 3, ou seja, o número que está imediatamente à sua esquerda. O sucessor de menos 5 é menos 4, ou seja, um número que vem imediatamente à sua direita. Números inteiros consecutivos. Observe essa sequência. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 3 pontinhos. Existem também números inteiros consecutivos. Então, essa palavra consecutivo significa que vem um após o outro.
Exemplos: mais 4, mais 5 e mais 6. Percebam que esses números eles vêm imediatamente um após o outro, então eles são números inteiros consecutivos. Ou ainda, menos 3, menos 2 e menos 1. Também, eles vêm imediatamente um após o outro. São números inteiros consecutivos. Bom, agora vocês farão a leitura completa das páginas 36 e 37 do livro didático de vocês de matemática. Em seguida, vocês deverão fazer as atividades propostas na página 38, questões 1 a 8. Então, são atividades voltadas ao que nós acabamos de expor nesta videoaula e também que estão sendo orientadas na leitura que foi sugerida, páginas 36 e 37. Então, desejo bons estudos a cada um de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição no PV, lá do WhatsApp. E boa atividade. Até a nossa próxima aula.